Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Nesse clima de confraternização, nós queremos dizer do nosso contentamento, satisfação de poder estar convosco e nessa oportunidade, então, vamos falar da palavra de Deus. Quantos desejam ouvir algo do céu, algo de Deus aqui? Amém? Então, abra a tua Bíblia lá em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 1. Versículo 23, enquanto você localiza, nós queremos fazer menção, tem chegado em nosso meio um casal, nós queremos aqui apresentar a carta de recomendação do presbítero irmão Pedro Leandro e sua digna esposa, eles que vêm da Bahia, ali da cidade de Simões Filho. Onde estão? Faz sinal com a mão, está aqui, Deus abençoe, seja bem-vindo entre nós, traz aqui a sua carta de recomendação. Queridos, Mateus, evangelista Mateus, capítulo 1, versículo 23, quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, venha domingo de manhã na escola dominical. Diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Até aqui. Pode se assentar, adorando o nome do Senhor. Glória a Jesus. Queridos irmãos, já temos adorado a Deus, já temos sentido a presença do Senhor, e Deus tem uma palavra ao nosso coração, onde nós vamos estar falando dentro desse texto, sobre a pessoa de Jesus. E quando nós nos detemos ao que o evangelista Mateus escreve, ele é inspirado pelo Espírito Santo a dizer que, quando Deus envia Jesus ao mundo, Jesus vem através de uma virgem. Ele vem através da sua mãe humana, sua mãe biológica, Maria. E todos nós sabemos que há um credo das Assembleias de Deus, que é o nascimento virginal de Cristo. Se você observar, dentre os 14 dogmas ou 14 pontos doutrinários principais das Assembleias de Deus, um deles é: nós cremos no nascimento virginal de Cristo, ou seja, que o Filho de Deus, ele se fez carne, e ele nasceu de uma virgem. Isso é importante, porque tudo que nós temos para transmitir da parte de Deus para você nessa noite, vai estar baseado nesse texto, que fala sobre o tripé da nossa salvação, ou seja, o Cristo que morreu e ressuscitou, não poderia fazer de maneira integral e efetiva como fez, se primeiro não nascesse como um ser humano. O primeiro homem, Adão, todos nós sabemos, ele não teve infância, ele não nasceu e não passou as fases que um ser humano passa, ele foi instantaneamente criado. Mas, queridos, o Senhor, sendo justo, ele colocou Adão dentro de um ambiente perfeito, com um jardim perfeito, para que o homem então não pecasse, mas deu a este mesmo homem o livre-arbítrio, a vontade própria, e com isso, todos nós sabemos, este homem peca, Adão peca, e a Bíblia diz que o primeiro Adão, ele peca e desobedece a Deus deliberadamente, e o Senhor então não se agrada no pecado de Adão. Para que nós possamos ter uma ideia, este pecado é tão sério que ele é o pior desastre da humanidade. Se nós interrogássemos o irmão, a irmã nessa noite e perguntássemos qual é o pior desastre que a humanidade já sofreu, alguns iam citar a Primeira Guerra Mundial, na qual nós estamos fazendo 100 anos, nesse ano de 2014, né? Estamos fazendo aí um século da Primeira Guerra Mundial. Outros iam dizer que são as epidemias, outros poderiam dizer que foi a Segunda Guerra Mundial, outros o tsunami na Ásia, outros tantas outras mais catástrofes sofridas pela humanidade de maneira coletiva. Mas, meus irmãos, a maior catástrofe, o maior problema que o homem enfrentou foi o pecado de Adão. Adão era o nosso representante ali no Éden. Uma vez que Adão pecou, todo ser humano pecou. É por isso que o homem, quando ele é concebido lá no ventre da madre, ele já é concebido, até onde entendemos, com o vírus do pecado. É por isso que o homem já nasce com essa propensão de errar, de pecar, porque o vírus do pecado está nele. Fato é que
o nosso Deus, ele no Antigo Testamento encontrou-se com vários homens bons, com vários homens que tinham um senso de obediência muito forte, e Deus fez aliança com eles. O Senhor fez aliança no Éden, fez aliança com Adão, fez aliança com Noé, fez aliança com Davi, fez aliança com Moisés. O Senhor fez várias alianças, mas praticamente todas elas foram quebradas. Aí, queridos, o que aconteceu? O próprio Filho de Deus, ele intervém no processo. Apóstolo Paulo diz em Gálatas 4:4, que na plenitude do tempo, ou seja, na medida do tempo, aonde Deus disse, é este o momento histórico, então Deus envia o seu Filho ao mundo, Jesus é enviado ao mundo, e a Bíblia diz que ele nasce de mulher, e nasce sob a lei, debaixo do regime da lei. É por isso que você vai encontrar o Cristo, o menino Jesus, o homem Jesus, ele cumprindo todas as ordenanças da lei, e a Bíblia diz que ele o faz assim, para resgatar aqueles que estavam debaixo da maldição da lei, ou seja, da força da lei, que não puderam cumprir e estavam debaixo da sua maldição. Mas, queridos, a Bíblia diz agora, que então nasce um segundo Adão, e este é Jesus Cristo, o mesmo que está aqui nessa noite. Levante a mão assim, ele está aqui para resolver aquilo que é insolúvel aos olhos humanos, e a capacidade humana, ele está aqui porque é poderoso para fazer tal. Aleluia. Meus irmãos, uma vez que Adão pecou, Adão tinha alma perfeita. O que o Criador precisava? O Criador precisava de alguém que fizesse aliança com ele e que vivesse uma vida perfeita sem pecado. Mas como é que o homem que já nasce com o pecado, já nasce com o vírus do pecado, com uma propensão de pecar, como é que ele poderia cumprir esta aliança? Foi aí que o próprio Deus se ofereceu, o Filho de Deus, Jesus. Ele se deu e nasceu como menino, cresceu e não pecou, sendo tentado em todas as áreas. Ele foi exemplo para mim, foi exemplo para você, foi modelo, foi referencial. Louvado seja Deus. É por isso que ele, queridos, ele pôde nos resgatar da força do pecado. É por isso que aquele que crê em Cristo Jesus, ele é mais do que vencedor. Ele não é apenas um vencedor, mas como diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, se você tem Cristo, você é mais do que vencedor. Não há nada que possa te derrubar, porque você tem Ele na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, a questão era essa: a alma perfeita que Adão perdeu. E agora, quem iria compensar a justiça de Deus? Jesus nasce, e ele mesmo, no seu próprio sangue, faz uma aliança com o Pai, uma aliança com Deus. Por isso que ele diz, eu faço uma nova aliança no meu sangue. Ele mesmo desceu e cumpriu esta aliança. Que coisa tremenda. A Bíblia diz aqui, onde que nós lemos em 1:23, que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, né? E quando você vai ler também Lucas, você vai entender que o evangelista Lucas, ele também corrobora com esse pensamento, pois ele diz que a virgem concebe pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, o próprio Jesus não nasce, da relação de José e de Maria, mas ele nasce, na verdade, de uma ação sobrenatural do próprio Deus. O próprio Espírito Santo, ele coloca dentro do ventre de Maria a semente que é Jesus, e ali, queridos, então, ela tem o seu primeiro dia, então, de concepção, ou seja, Jesus é gerado pelo Espírito Santo, ele não é gerado pela força humana, ele corta a corrente humana, e é por isso que ele nasce sem pecado. Lá em Hebreus 4:15, a Bíblia diz assim, que ele é nosso sumo sacerdote, que ele nasce sem pecado, que ele viveu sem pecado. É por isso, meus irmãos, que em Jesus não habitava a força do pecado. É por isso, queridos, que Jesus, ele aonde abundou o pecado, ele pôde trazer a graça de Deus, que superabundou. É por isso que nessa noite, se a tua dificuldade é a enfermidade, creia que aquele que é poderoso está aqui para sarar a tua alma, para sarar o teu físico. Ele é poderoso para interagir nesse processo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Este, querido, esta é a grande tônica da questão. Jesus nasce sem o pecado, e Jesus é tentado em todas as áreas, mas ele vence a todas. Você vai entender também que, queridos, o próprio Cristo, chega um momento em que ele precisa agora cumprir a sua missão.
com 30 anos, o Cristo vivo, ele é batizado no Rio Jordão. Como um bom sacerdote, ele cumpriu os ofícios de rei, profeta e sacerdote. Como um bom sacerdote, aos 30 anos, ele inicia o seu ofício, é batizado por João Batista no Rio Jordão. E ele tem 3 anos e meio, quem sabe, de ministério. E ali, queridos, ele começa o seu ministério. Um ministério de sinais, um ministério de prodígios, um ministério profícuo, um ministério tremendo e poderoso na mão do Pai. A Bíblia chega a dizer que ele é ungido pelo Espírito Santo para fazer as obras que realizou. Mas, queridos, não era só isso. Era necessário, como nós falamos, um sacrifício, pois Adão tinha perdido uma alma perfeita, agora necessitava de alguém que compensasse a justiça do Pai. E aí você vai entender que a obra salvífica de Cristo, ela recebe uma atenção especial na última semana. Todos nós já ouvimos falar da Semana da Paixão, ou da última semana, provavelmente no domingo ou na segunda-feira, mas é mais provável que no domingo. Jesus entra em Jerusalém, a entrada triunfal. O interessante é observar que muitos daqueles que jogavam ramos e que ali ovacionavam o Cristo vivo entrando em Jerusalém, uma semana antes da crucificação, provavelmente muitos deles são os mesmos que estavam lá zombando dele na cruz, que não fizeram nada por ele naquele momento difícil. Com isso eu aprendo, meus irmãos, se o nosso próprio Cristo, ele teve pessoas que em um momento nos ovacionam, nos aplaudem, nos elogiam, mas dali a algum tempo, elas mesmas nos condenam, elas mesmas, como disse Isaías, olham para nós e dizem: esse aí é ferido de Deus, esse aí foi Deus quem está cobrando o seu pecado. Mas, queridos, eu quero dizer para você que muitas pessoas que te rodeiam vão te ovacionar, vão te aplaudir, mas dali a pouco vão te julgar. Mas há um Deus que te entende. Jesus, o Filho de Deus, ele está no trono. Fisicamente, a verdade, ele está no trono para ali entender e se identificar com você que é ser humano. Louvado seja Deus. Alguns de nós vamos para a oração ou vivemos de uma forma tão melancólica que ficamos reclamando e pensamos que Deus não nos entende. Jesus te entende, irmã. Jesus te entende, irmão. Ele já passou por as fases que você está passando. Tenha certeza que no trono está o Filho de Deus, que se identifica com você nas tuas fraquezas, nas tuas mazelas. E Ele tem vitória para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não vai deixar só nisso. Pode te aplaudir hoje. Quem sabe aqueles que te aplaudiram no passado hoje estão te condenando. Mas há um que te justifica, há um que te perdoa, há um que tem vitória para a tua história. E Ele está aqui nesta noite. Ele não veio aqui só para te olhar, Ele veio aqui para agir pela tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, eu quero rapidamente, de forma objetiva, falar para você que na segunda-feira, depois que Jesus entrou em Jerusalém, ele vai para Betânia, pernoita lá, 3 quilômetros até Betânia, uma aldeiazinha próxima a Jerusalém. Aí ele retorna e na segunda-feira, ele passa no caminho, vê uma figueira, e a figueira não dá fruto, e Jesus manda a figueira secar, amaldiçoa a figueira. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo algo profético nesta última semana. João Batista mesmo teve uma missão, e ele pregou e disse: olha, todo aquele que não der fruto, será cortado e lançado no fogo. Deus nos chama para dar fruto, meus irmãos. Aleluia. Que tipo de fruto você tem dado? Dê fruto. O Senhor te chamou. Se o Senhor te chamou para congregar nesta igreja, o que você está pensando? O que você está fazendo? Tem muita gente que fica titubeando, fica em dúvida, fica em cima do muro. É muito perigoso ficar em cima do muro. Deus te chamou para você frutificar. Deus te chamou porque Deus está te plantando neste lugar. E quando Deus planta alguém, Deus planta para esta pessoa dar fruto, e o fruto permanecer, e o fruto glorificar, dignificar aquele que te chamou, aquele que te escolheu. Oh, meus irmãos, a coisa é séria. A paciência de Deus tem um limite. Deus entende, aleluia, as suas limitações, mas Ele tem resposta para você nessa noite. Ele está dizendo: o caminho é este, aleluia. Eu te chamei porque eu quero que tu dê fruto, e o teu fruto Ele vai dar para a eternidade. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz mais, que na terça-feira, após eles fazerem o mesmo percurso, voltarem a Betânia, dormir em Betânia, voltar,
Eles na terça-feira verificam que a figueira seca. A figueira seca, e os discípulos ficam ali estarrecidos, porque a figueira secou desde as raízes. E na terça-feira, você vai entender que Jesus, ele entra em controvérsias com os líderes judaicos. Há muitas controvérsias, discussões aquecidas entre Jesus e os fariseus, os escribas, os líderes da época. E Jesus ali desfere aquela parábola dos viticultores maus, né? Você vai perceber também que é neste dia, na terça-feira, que Jesus senta na tesouraria do templo e fica observando as ofertas, ali no gasofilácio, na tesouraria do templo, e observa a oferta da viúva. Há pessoas que acreditam que o momento da contribuição é o momento menos espiritual, da reunião, do culto, da adoração a Deus, do serviço. Isso não tem respaldo bíblico. Queridos, nós sabemos que Jesus, ele observou aquela mulher ali, porque ele estava vendo o coração daquela mulher. Ele obviamente observou a atitude da mulher, mas ele conhecia interiormente aquela mulher. Ei, meu irmão, às vezes nós fazemos algumas coisas para A ou B, ver, visualizar, mas nós esquecemos que nós servimos um Deus que conhece profundamente o nosso coração. Ele conhece a intenção do coração, a motivação, o motivo que nos leva a todas as ações. Ele sabe todas as coisas. Ei, às vezes nós podemos até achar que vamos passar em branco, mas meus irmãos, aqui está nessa noite aquele que conhece o profundo da nossa alma, aquele que sabe exatamente o porquê nós estamos aqui, e ele sabe que você está aqui por uma necessidade, ele sabe que você está aqui porque dentro de você arde um desejo de adorá-lo, dentro de você arde um desejo profundo de cultuá-lo. Ele sabe disso, ele conhece, e ele está aqui para te dizer que ele te ama e que ele, aleluia, satisfaz-se com a tua adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda na terça-feira, você percebe que Jesus, ele vai para o Monte das Oliveiras, onde ele desfere o seu discurso profético de Mateus 24. A quarta-feira, ele retorna a Jerusalém. A quarta-feira é um dia silencioso. Alguns colocam os dois eventos na quarta-feira, que pode ter acontecido no final da terça, mas muito provavelmente foi nessa quarta-feira. Ali acontece o episódio onde que Jesus entra na casa de Simão, o leproso. Ei, meu irmão, ali acontece que Maria, ela quebra aquele vaso de alabastro. Dizem os especialistas que ela quebra o lacre do vaso, e ela começa a adorar Jesus, e aquele ato é imortalizado. E hoje nós temos como exemplo aquele ato. O próprio Simão, o leproso, ele não considerou Jesus da maneira que deveria considerar. Ele não ungiu os pés de Jesus ao entrar na sua casa. Ele não ungiu a cabeça de Jesus, não lavou seus pés ao entrar na sua casa. Mas aquela mulher o fez. E aquela mulher foi rechaçada, ela foi repreendida por Simão, o leproso. Detalhe, meus irmãos, a Bíblia usa essa expressão, mas se você observar, Simão havia sido curado por Jesus. Queridos, há muita gente que foi curado por Jesus, hoje é ex, e está aqui na igreja e não valoriza mais, critica quem adora. Oh, meus irmãos, o segredo está em não observar quem adora. O Senhor não está olhando, aleluia, simplesmente, querido, de uma forma coletiva. O Senhor, Ele olha de uma forma individual. Há muitas pessoas que são ex, né? Eu mesmo poderia dizer que eu sou ex várias coisas, né? Lá no passado, lá no mundo, praticamos tantas coisas, mas hoje, pela bondade de Deus, o Senhor nos libertou, nós nascemos de novo, somos nova criatura. Oh, meus irmãos, e o Senhor nos colocou na sua casa, nos colocou diante da sua presença. Não é para nós ficarmos criticando quem adora, quem derrama o coração, quem quebra o vaso do alabastro. O Senhor nos chamou é para estar valorizando essas pessoas. O Senhor nos chamou é para adorar também. Oh, meus irmãos, aonde Jesus está não tem ex, aonde Jesus está não existe mais pessoas doentes. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Há muitas pessoas que hoje mesmo elas dão vazão para aquilo que foram, a velha natureza. Eu até não vejo problema em criar uma identidade, o ex aquilo, o ex aquele outro, mas a partir do momento em que a pessoa se torna o centro, aí entra a dificuldade. Aí Jesus deixa de ser o centro. A ênfase deve estar na nova criatura, o que você é hoje. A ênfase não deve estar na velha criatura. Portanto, meus irmãos, Jesus, aonde Ele está, a doença sai,
Aonde Ele está, a salvação chega. Aonde Ele está, oh meus irmãos, a vitória chega. Oh, a palavra pode ter vindo do juiz, pode ter vindo do Supremo Tribunal Federal, a palavra pode ter vindo do maior especialista na medicina de determinada área, a palavra pode ter vindo de qualquer fonte humana, mas a última palavra vem daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, que merece ser adorado, ser magnificado, que é Jesus Cristo, que está entre nós aqui, através da presença sacrossanta do seu Espírito. Oh, bendito seja o nome do Senhor. É na quarta-feira que muito provavelmente Judas estabelece o seu primeiro contato da traição. Mas nós entramos na quinta-feira. Quando a quinta-feira entra, nós entendemos que ali, queridos, começa uma sucessão de eventos que caracterizam a própria semana da paixão. À noite da quinta-feira, Jesus vai tomar sua última ceia com os discípulos. Louvado seja Deus. Aleluia. Naquele dia Ele toma sua última ceia. Oh meus irmãos, naquela noite Ele vai ao jardim do Getsemane. Ele passa ali aqueles momentos turbulentos. Ele é traído naquela noite com um beijo de Judas. E ele é preso. Na mesma noite de quinta-feira inicia-se os julgamentos do Cristo. E nós entendemos que amanhece a sexta-feira. E ele termina de ser julgado, humilhado, flagelado. E quando os judeus começam, na hora terceira, às 9 horas da manhã, a oferecer o sacrifício matutino. Havia um sacrifício coletivo às 9 horas da manhã, a hora terceira em Israel. Aquele momento, meus irmãos, o próprio Filho de Deus, ele é levantado no madeiro. Naquele mesmo momento, na hora do sacrifício da manhã, ele é colocado no madeiro, à exposição de todos. E ele fala ali na cruz muitas frases. Mas quando é já a hora nona, quando nós nos aproximamos das 15 horas, ele começa então a desferir as suas derradeiras frases. E uma das últimas frases, ele diz assim, olha, no idioma do Novo Testamento, tetelestai, ele disse assim, está consumado, em outras palavras, está completado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Naquele momento, o povo de Israel estava oferecendo o sacrifício vespertino, o sacrifício da tarde, e naquele momento, o maior de todos os sacrifícios estava também sendo oferecido a Deus, o sacrifício do seu Filho, o melhor que ele tinha no céu, que deu por nós, que deu pela nossa vitória, foi expirado no madeiro. Oh meus irmãos, a Bíblia diz que por um momento foi perda de esperança. Os próprios discípulos que viviam lado a lado com ele estavam desatordoados, as ovelhas se dispersaram com a morte do pastor. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele venceu as ânsias da morte. Oh meus irmãos, até aquele momento ninguém tinha ressuscitado para nunca mais morrer. Havia até uma crendice entre os judeus que a alma da pessoa ficava até 2 dias, até 48 horas ali pairando sobre o corpo após a morte. Mas o próprio Jesus fez questão de desbaratar essas vãs filosofias, essa conversa fiada. E ao terceiro dia, para cumprir a profecia do sinal de Jonas, ele ressuscita poderoso, ele ressuscita e vence as ânsias da morte, a ponto do apóstolo Paulo dizer assim: aonde está a morte, o teu aguilhão, o teu agente que é o pecado? Cristo Jesus venceu tudo, ressuscitou poderoso ao terceiro dia. Ele está vivo, meus irmãos. Se naqueles dias de Jesus eles fossem procurar os fundadores das principais religiões, eles precisariam ir até a China, até a Índia, ver o túmulo de Confúcio, de Siddhartha Gautama, o Buda, ver o túmulo de Sócrates, o grande filósofo da Grécia, que 300 a 400 anos antes de Cristo, eles vieram ao mundo, mas ali, querido, o máximo que eles iriam conseguir seriam restos mortais. Mas quando nós vamos ao túmulo do jardim em Israel, há uma frase ali que diz tudo. Ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou poderoso. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O Cristo que você serve é um Cristo vivo. É por isso que quando você olhar para a cruz não pode estar cheia. Se você usa
se basear numa cruz que tem um Cristo. Detalhe, ele não está mais na cruz. A cruz é um símbolo, mas ele está vivo, ele está no trono. Houve uma ascensão. Oh, meus irmãos, ele está vivo. 1 Coríntios capítulo 15 é o capítulo da ressurreição. Mais de 500 pessoas viram Cristo ressurreto, viram ele ressuscitado. Os discípulos o viram ressuscitado. Se você observar a história da igreja odierna, a história da igreja na China, eu estou acompanhando um livro. Ele fala sobre 3 episódios que geraram o crescimento da igreja na China. Aleluia. Ele fala que a falta de autenticidade do comunismo gerou crescimento da igreja do Senhor na China. Ele fala que o testemunho dos cristãos sendo perseguidos na China gerou crescimento. Mas o principal agente de crescimento na China, onde há uma igreja com mais de 100 milhões de cristãos na China, o principal agente de crescimento é a própria intervenção soberana de Deus. O próprio Jesus, em várias aparições, em vários sinais e milagres na China, faz com que pessoas se convertam a Ele, se dobrem a Ele. Por quê? Porque Ele não está morto, não há restos mortais dEle. Aleluia, Ele está vivo, Ele é ressurreto, Ele intercede por você. Quando você usa o que Jesus falou, a procuração no seu nome, você está dizendo: Jesus pede por mim. Quando você diz assim: Pai, eu te peço isso em nome de Jesus, você está dizendo: Pai, eu te peço em nome de Jesus. Aí Jesus está dizendo: ah, é? Então eu vou interceder por ti. Deixa comigo, filho, eu vou fazer por ti. Oh, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a tua oração, ela não precisa ser terminada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Claro, cada um dentro da Trindade tem uma função, mas a oração, por designação da Bíblia Sagrada, ela deve ser feita em nome de Jesus. Jesus e o seu nome tem todo o poder para te dar vitória. Querido, quando Jesus deu ao brado na cruz do Calvário, o véu se rasgou, a Bíblia diz, de cima a baixo. Queridos, quem conhece a estrutura do tabernáculo, do templo, sabe que é impossível o véu se rasgar de cima para baixo. O véu teria que se rasgado de baixo para cima, porque em cima havia uma estrutura onde ele era fixado. Então, querido, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima para baixo, uma intervenção sobrenatural de Deus, quando Jesus bradou na cruz. E quando ele ressuscitou, a pedra foi removida de dentro para fora. A própria pedra foi removida de dentro para fora, ou seja, de uma forma sobrenatural, de uma forma onde a própria intervenção de Deus caracterizou aquele momento. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu termino aqui dizendo para você, que se Jesus ressuscitou, Ele tem poder para resolver toda e qualquer questão. Se você puder, celebre o nome do Senhor nessa noite e se coloque em pé. Oh, louvado seja Deus. Nós vamos orar. E eu quero dizer para você que o Cristo ressuscitado, aleluia, não há nada que Ele não possa fazer. O Cristo ressuscitado não precisa olhar para cima dele, porque Ele já é a figura máxima. Aleluia, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Ele é Deus, Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Não há nada que Ele não possa fazer pela tua vida. Eu te convido, levante a mão e celebre ao Senhor nessa noite. Jesus não conhece um Deus maior do que Ele, porque Ele é maior. Jesus não conhece um problema que Ele não possa resolver. Fecha o teu olho e começa a adorar nessa noite. Aleluia. A Bíblia usa algumas figuras de linguagem. A Bíblia diz que Ele é tão grande que Ele mediu o céu a palmo. A Bíblia diz que Ele é tão grande que pegou todas as águas do oceano e colocou dentro da sua taça. A Bíblia ainda usa a figura e diz que Ele é tão grande que pegou o pó da terra e colocou dentro da sua concha. A minha Bíblia diz que Ele pegou os montes e pesou na sua balança. Eu posso até enumerar 2 deles. O Monte Everest, com quase 9 quilômetros de dimensão, 8.884 metros de altitude. Ele pegou e colocou na sua taça. O Pico da Neblina, o pico mais alto, o monte mais alto na nossa nação brasileira, 3.014 metros. Ele colocou na sua
balança. Oh, meus irmãos, Ele é tão grande que a terra só serve para tapete dos seus pés. A Bíblia diz que Ele se assenta no globo da terra e contempla os moradores da terra. E os próprios moradores da terra, eles com as suas ações são apenas como pingo d'água no balde de Deus. Em outras palavras, Ele não conhece um problema que não possa resolver. O teu problema para Ele é nada. Eu te convido nessa noite, venha até o altar do Senhor. Você que ouviu a palavra, e a palavra gerou fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Se a palavra gerou fé em você, venha até o altar do Senhor, porque o Espírito Santo, Ele acabou de trabalhar na tua vida. Ele acabou de trabalhar no seu coração. Ele achou solo fértil. O Cristo ressurreto está aqui para te dar vitória. Você não está diante de um homem, diante de uma estrutura física. Você está diante daquele que é Deus. Você está diante daquele que opera e não deixa a ponta para nada. Urima yaraga suri andaraba cheia. Continue fazendo a campanha, buscando ao Senhor. Oh, meus irmãos, às vezes nós queremos agir com as próprias mãos. Deixa Ele ser Deus na tua vida. Deixa o Cristo ressuscitado resolver. Quando Ele resolve, Ele não deixa a ponta. Decai, turimirácia, arasuyamai, aragandara banderevaha, barashiriagara, basurimihaia. Eu sinto agir do seu Espírito aqui. O Cristo ressuscitado disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim do mundo. Pelo seu Espírito Santo Ele está aqui. Oh, só aquele que recebeu o toque do seu Espírito, adore a Ele nessa noite, glorifique a Ele neste momento. Louvado seja Deus. Nós vamos orar. Glória a Jesus. Você pode senti-lo, pela fé você pode tocá-lo. Meus irmãos, Ele não exige mais do que você pode oferecê-lo. Ele não exige que você faça nada além daquilo que você está fazendo. Creia, Ele está aí. Oh, creia, Ele está aí. Aleluia, Ele está entre nós. O maior milagre é esta pessoa que está aí do seu lado, uma vida transformada. Tem pessoas que esperam o cego ver, o paralítico levantar da cadeira. O maior milagre é esta vida que está aí do seu lado transformada. Em pleno século 21, com todo o avanço da mídia, com todas as propostas de entretenimento, com tudo que se oferece por aí, com o pecado pintando quadros coloridos. Aleluia, nós temos aqui uma vida lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. E nós vamos orar neste momento. Pai amado, diante da exposição da Tua palavra, nós estamos orando, Senhor, e crendo, Pai, que Tu tens falado conosco, pois a própria palavra diz: operando o Senhor, quem impedirá? Oh, Jó disse que nenhum dos Teus pensamentos pode ser impedido, Senhor. E nós cremos piamente nisso, que o Teu agir, o Teu querer está sendo feito. Oh, meu Deus, obrigado por responder a esta pessoa que veio ao culto nesta noite, pedindo uma palavra, pedindo uma resposta. Oh, Senhor, nós cremos que o Espírito Santo, Ele está convencendo neste momento do pecado, da justiça e do juízo. Ele está operando o milagre do novo nascimento. Ele está transformando. Oh, Senhor, Ele está abrindo porta. Oh, Senhor, Ele está gerando vida. Ele está gerando vitória. Nós cremos em nome de Jesus nessa noite. Amém, Senhor, e amém. Se você puder, abrace a pessoa que está do seu lado e diga: o teu Deus está vivo. O teu Cristo está vivo. Tu diz que não. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar